O fato é, gente, que apesar da gente viver aí na era da hiperconectividade, né, com chamada de vídeo, mensagem, telefonema, tudo isso na palma da nossa mão, isso nem sempre faz com que a gente se sinta menos sozinho. Então hoje eu quero te mostrar e te explicar uma explicação para isso tudo e mais do que isso, né, como que a gente pode mudar esse cenário. Bora bater esse papo? Oi gente, meu nome é Letícia e eu trago aqui no canal reflexões, inspirações, exercícios para ajudar a gente a superar os desafios da vida adulta e encontrar uma vida com mais propósito, mais felicidade, mais alinhada com quem a gente é e com quem a gente quer vir a ser. Se esse tipo de conteúdo te interessa, te convido a se inscrever aqui no canal, assim a gente se revê mais vezes. Bom, gente, antes da gente já começar falando aí sobre o que fazer em relação a se sentir sozinho, em relação à solidão, eu quero falar para vocês um pouco mais sobre de onde vem o sentimento de solidão, para que aí sim a gente possa endereçá-lo. Eu já preciso começar esse vídeo te contando de que a gente se sentir sozinho e se sentir solitário não tem a ver com a gente estar sozinho ou não estar sozinho fisicamente. Mas, por outro lado, tem muito mais a ver e tem muito mais relação com a gente se sentir emocionalmente desconectado das pessoas. A grande questão aqui, gente, é que a gente pode ter, às vezes, uma família enorme, um monte de amigos, família presente, um trabalho com um colega de trabalho legal, um parceiro amoroso e ainda assim se sentir solitário. E a grande questão, gente, é que as pesquisas, eu vou deixar elas todas linkadas aqui na descrição, elas indicam pra gente que a gente se sentir sozinho ou não se sentir sozinho não tem a ver com a quantidade de pessoas da nossa vida ou com a quantidade de relações que a gente tem, mas tem a ver justamente com a qualidade. E se a gente de fato se sente emocionalmente conectados com essas pessoas. O sentimento de solidão, a sensação de estar solitário, ela surge justamente quando as nossas necessidades emocionais não estão sendo atendidas da forma que elas precisam ser. Então aqui a gente pode falar que talvez as relações estão faltando profundidade, conexão real, intimidade, troca, acolhimento. Então tudo isso indica pra gente logo de cara que você está sozinho, você se sentir sozinho, não é um defeito seu não. Como eu já comecei esse vídeo falando, a grande maioria das pessoas já se sentiram assim ou vão se sentir assim em algum momento. É uma experiência humana universal. Mas a gente precisa se lembrar que quando a gente se sente sozinho ou solitário, de que é o nosso corpo sinalizando que tem algo ali que está faltando. Sabe assim como a gente sentir fome ou a gente sentir sede? Pois então, a gente se sentir sozinho ou solitário está falando pra gente que está faltando conexão emocional. E eu sei, gente, que às vezes a gente cai na armadilha de pensar assim: ah, vou ignorar, vou fingir que nada tá acontecendo, né? Talvez vai passar, ou não tem muito o que fazer mesmo, não tem pessoas na minha vida que eu me sinta bem, que eu me sinta conectado, então só vou empurrar esse sentimento com a barriga. Por outro lado, a sensação de solidão, né, ela a longo prazo, ela tem um custo alto. E assim como a fome e a sede, isso precisa ser visto e precisa ser olhado. A gente tem uma série de associações da solidão e da questão da gente se sentir sozinho com várias doenças. Eu não tô falando só de doença psíquica e emocional, não. A gente pode estar falando aí de doença cardiovascular, a gente pode estar falando de demência, Alzheimer, além, claro, né, das questões psíquicas, reduzindo aí a nossa autoestima, a nossa sensação de bem-estar. As pesquisas desse campo, gente, elas revelam a gravidade que é a gente se sentir solitário por um período prolongado, de que se a gente não olha para isso, assim como às vezes a gente não olha para a fome e para a sede, a gente se sentir sozinho e solitário de uma forma crônica aí, vai se equivaler a gente fumar um maço de cigarro por dia. E o difícil, o mais desafiador aqui, eu diria, é que a solidão, ela cria um ciclo que às vezes é muito difícil de ser quebrado. O sol resolveu aparecer aqui onde eu tô gravando, gente, eu tive que ir ali fechar. Mas a grande questão que eu tava falando com vocês anteriormente é que, e a armadilha também, né, é que quando a gente se sente sozinho, a gente tende a criar uma expectativa de rejeição. E essa questão aqui é muito importante e ela precisa muito ser olhada. Essa expectativa que às vezes a gente cria de rejeição faz com que a gente fique mais desconfiado, defensivo, mais fechado, inclusive. E aí, mesmo sem se perceber, a gente se afasta das pessoas. Eu já falei num outro vídeo aqui sobre esse mesmo tema no canal, que eu, olhando pra trás, eu vejo fases da minha vida as quais eu mesma fiz isso, sabe? As quais eu mesma esperava tanto a rejeição que eu me fechava, que eu me excluía, que eu ficava mais defensiva. E aí, quando a gente age assim sem perceber, as pessoas respondem a isso. E aí isso faz com que a gente crie um ciclo vicioso que se retroalimenta. A gente vai ficando mais e mais solitário.
É aquilo que a gente chama na psicologia, né, de profecia autorrealizada. A gente se sente sozinho e aí a gente tem a tendência natural a ficar mais defensivo, mais fechado, às vezes até mesmo se auto-excluir. E aí, por outro lado, as pessoas respondem a isso, que era justamente a nossa expectativa anterior. E aí a gente se fecha mais e aí vai gerando um ciclo vicioso que não acaba nunca. Mas o ponto aqui é que esse ciclo ele precisa ser interrompido. E aí você pode se perguntar, tá, mas e aí, o que que eu faço quando eu me sinto sozinho? A primeira coisa, né, gente, como quase tudo na vida, se não for tudo na vida, é a gente reconhecer o que a gente está sentindo. A gente precisa fazer esse passo que talvez seja o mais desafiador de todos, que é a gente olhar de frente para o fato de que a gente está se sentindo sozinho e solitário. E fazer isso sem negar, sem minimizar, sem ter medo aí de parecer carente, insuficiente, enfim. A gente se sentir só em alguns momentos da vida faz parte da experiência humana. Todas as pessoas passam ou vão passar por isso em algum momento. Assim como a gente sente fome e sede, a solidão está indicando pra gente que tem uma necessidade que precisa ser olhada. Isso não tem nada a ver com fraqueza. É um sinal legítimo, sabe? E eu falo tanto da importância da gente olhar e reconhecer o que a gente sente, porque isso é justamente o primeiro passo para a gente conseguir transformar isso tudo. Quando a gente reconhece de fato o que a gente sente, a solidão ela para de ser uma âncora, um peso que puxa a gente para baixo e ela se torna mais como uma bússola, como um sinal. Peraí, tem algo acontecendo aqui, tem uma necessidade minha que não está sendo atendida. A gente negar esse sentimento, ele só vai prolongar o sofrimento e, inclusive, pode acarretar para a gente uma série de consequências negativas, como eu já falei para vocês anteriormente. Reconhecer e validar, por outro lado, abre então finalmente espaço para mudança. O passo número 2 que eu tô aqui para te recomendar é que você busque relações com intenção e com profundidade. Quando a gente está se sentindo sozinho, é bem natural que a gente pense que precisa ter mais pessoas por perto. E tá tudo bem você começar agindo desse lugar. Mas a grande questão é que no médio e no longo prazo só isso não vai bastar. Porque veja bem, a quantidade de pessoas na sua vida não vai garantir a presença que você realmente precisa. Você pode estar aí num grupo cheio de gente e ainda assim se sentir sozinho. Então veja bem, a cura, eu diria, né, para a solidão, ela não está aí na quantidade das interações que a gente tem, mas, por outro lado, justamente na conexão emocional que a gente consegue gerar e criar com as pessoas. E olha só, conexão com profundidade não é algo que acontece do dia para a noite ou que acontece por acaso, é algo que é cultivado. E para isso, gente, a gente precisa de abertura, de intenção, de estar presente, de escutar com o coração, de disponibilizar para as pessoas o nosso tempo, a nossa energia, de demonstrar, inclusive, curiosidade genuína pelo outro, empatia genuína. É quando a gente resolve e decide, né, sair do automático e estar na vida com mais presença, fazendo escolhas com mais intenção. E olha só, se hoje na sua vida você sente aí que nenhum vínculo está te trazendo aí a profundidade, a conexão que você precisa, não tem problema. Porque relacionamentos que são significativos, eles podem sim ser construídos a partir de agora, inclusive com as pessoas que já estão na sua vida. E aqui eu tenho para vocês algumas sugestões práticas para te ajudar nesse processo. Como eu acabei de falar, você pode reativar alguns laços que você já tinha ou que você já tem. Sabe aquele amigo que faz tempo que você não fala? Ou no seu ensino médio, aquela pessoa que você estava super bem, mas que você nunca mais teve contato? Às vezes tem uma série de laços ou amizades que acabam se perdendo na correria do dia a dia mesmo. Então a gente colocar um esforço um pouco extra, um esforço necessário, intencionalidade, às vezes é tudo o que precisa para a gente reaproximar aquela pessoa da nossa vida. Além disso, você pode buscar aí espaços e lugares para você estar que você já sabe que tem uma certa afinidade emocional com você. Então, uma causa que seja importante para você, vamos supor que a causa animal é algo importante para você, ou vamos supor que tem alguma outra questão que seja relevante, importante na sua vida hoje, a sua fé ou algum esporte. Você pode buscar, inclusive, por cursos, por grupos sociais. Esses lugares, os quais as pessoas estão ali já com um propósito e uma intenção, eles tendem a favorecer imenso com que haja mais conexão emocional entre os participantes ali. É importante a gente pensar também de que você se permita ser visto, se permita estar na vida, se permita que as pessoas te enxerguem. Então você pode compartilhar aí uma questão importante para você, uma dúvida, uma vulnerabilidade, um pedaço verdadeiro aí da sua história. Quando a gente faz isso, a gente abre espaço para que a outra pessoa também faça o mesmo. E às vezes são em situações assim que a mágica da conexão acontece. Também quero te dizer para que você dê tempo ao tempo. A gente criar relações profundas e que tenham significado na nossa vida não é algo que acontece do dia para a noite. Veja só,
Como adultos, é importante a gente entender que relações assim levam tempo para serem construídas. Isso não vai acontecer de repente. Aliás, né, pessoas que forçam a barra para ter uma confiança aí do dia para a noite, uma vulnerabilidade muito grande do dia para a noite, na realidade elas só estão mostrando para a gente imaturidade emocional ou que talvez elas não sejam tão confiáveis assim. Então, se permita viver o processo das suas relações, das suas amizades, para que essas conexões possam aos poucos se fortalecer mais. Um outro ponto importante que a gente precisa falar aqui é para você fortalecer a sua conexão também com você mesmo. Muitas vezes, gente, o sentimento que a gente tem de desconexão com o mundo, ele tá na realidade revelando pra gente uma desconexão interna. Então, às vezes, você tá vivendo uma vida aí que tá muito focada, com muita energia na direção de responder a expectativa de outras pessoas, às vezes se distraindo aí o tempo todo no celular, nas redes sociais, ou vivendo a vida totalmente no automático. E olha só, não dá pra gente negar que quando a gente tá mais conectado com a gente mesmo, mais conectado com o presente, fazendo coisas que fazem bem pra gente, mas que não só anestesiam, né, o nosso mal-estar, por exemplo, ficar assistindo Netflix o dia inteiro, por exemplo, ficar com a cara enfiada nas redes sociais por horas até cair no sono. Isso eu diria que são coisas que anestesiam a gente, mas por outro lado, a gente às vezes fazer uma corrida, ligar para alguém que a gente ama, arrumar a nossa casa, inclusive, lavar nossa roupa, tudo isso vão ser coisas que a médio e a longo prazo vão de fato fazer bem para nós, ao invés de nos simplesmente anestesiar. Quando a gente tem a oportunidade de fazer coisas que de fato vão fazer bem para nós, é como se a solidão ela mudasse também de forma e ela pudesse se transformar numa solitude, na qual a gente consegue apreciar muito mais a nossa presença e o fato da gente estar com a gente mesmo. Veja bem, tem pessoas que têm um monte de relações e se sentem sozinhas. E tem pessoas que, do ponto de vista objetivo, não têm pessoas em volta e não se sentem sozinhas. Então é muito importante a gente começar a se conectar com a gente mesmo, se ouvir com mais gentileza, prestar atenção em como a gente se comunica com a gente na nossa cabeça, perceber as nossas emoções, perceber as nossas necessidades, cuidar da gente como a gente cuida de alguém que a gente ama. E a gente pode sim fazer isso no nosso dia a dia através de práticas muito simples, mas que vão ser muito profundas. Se, por exemplo, assim, o seu guarda-roupa tá um caos, tá tudo jogado lá dentro, e aquilo te faz mal, você parar um dia no seu tempo livre e organizar é uma atividade, uma prática simples, mas que ela é extremamente profunda. E ela revela para você o seu autocuidado consigo mesmo, a sua compaixão, a sua consciência de falar, inclusive assim, pô, isso tá me fazendo mal, isso me incomoda. O que eu vou fazer para mudar? Eu sei, gente, que às vezes é paradoxal a gente tá sozinho e não se sentir solitário. Mas, por outro lado, quando a gente está mais em paz com estar na nossa própria presença, a solitude é algo extremamente prazeroso. Quero dizer para você também que vai ser muito importante você desativar, né, o radar da rejeição. Quando a gente está se sentindo sozinho por muito tempo, a gente vai achar que tudo aquilo que acontece, ou às vezes até o que acontece nas entrelinhas, que é rejeição. Lembra lá do que a gente falou no começo do vídeo. Se a gente se sente rejeitado, se a gente tem expectativa de ser rejeitado, a gente vai também ter a tendência de se fechar mais. E olha só, isso vai te prejudicar muito no seu processo. Uma vez eu ouvi, eu acho que foi a Brené Brown que fala isso, né? Que se a gente passar a nossa vida buscando por indícios, né, ou pistas de que a gente não pertence a um lugar ou a uma condição, enfim, seja um lugar objetivo ou subjetivo, a gente vai encontrar. A gente sempre vai encontrar esses indícios. Então, o que eu proponho aqui é para você diminuir um pouco isso, sabe? Desativar um pouco esse radar. Não para você estar em presença, estar na presença, né, de pessoas as quais não querem que você esteja ali, claro que não. Mas no sentido da gente ter uma abertura maior e ter de fato uma postura um pouco mais otimista. Eu não quero que você e eu, a gente passe a querer se proteger demais antes mesmo da gente se arriscar. Como se a gente estivesse aí sempre esperando ser deixado de lado, ser rejeitado, ser maltratado. Porque olha só, quando a gente tá com esse radar hiperativado, isso só faz com que a gente se sinta ainda mais sozinho e que a gente ache na vida ainda mais indícios para dizer que a gente não pertence. E é preciso sim, gente, a gente poder desafiar um pouco essa expectativa. Eu tô aqui para te dizer que se você tem se sentido sozinho, que você não tá quebrado, mas que você tá com fome de conexão e tá tudo bem. Essa fome, essa necessidade, ela merece ser escutada. E você pode começar a mudar isso tudo com um pequeno passo hoje, sem muitas expectativas, aliás, do que vai ser o resultado. Mas você pode enviar uma mensagem, estar mais presente numa interação que você for ter no seu dia, ter inclusive uma conversa mais honesta com você mesmo. Se você quiser, pode até compartilhar aqui nos comentários como que é que você tem se sentido.
Às vezes, a gente colocar isso pra fora por si só já faz com que a gente se sinta um pouco mais leve. E quem sabe, aqui também nos comentários a gente possa conseguir apoiar aí um ao outro nesse processo todo. Como de costume, tô deixando aqui embaixo outros vídeos relacionados a esse tema e eu espero que a gente possa se ver por lá. Espero também de coração que esse vídeo de hoje tenha te ajudado de alguma forma. Se cuida, tá? Um beijão. Tchauzinho.